nós estamos fazendo, né? Ele vai trazer as cores primárias em cada vértice, né? Nós vamos misturá-las e vamos chegar nas secundárias e depois nas terciárias. Ou, né, cinzas cromáticos ou os marrons também. E o que nós estamos checando já é que às vezes um tom de vermelho misturado com o azul, ele não vai dar o roxo. Se esse vermelho não for um vermelho puro. Vermelho de cádmio escuro com ultramar escuro. Aí, você vai ver que você está botando dois tons escuros, né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque são os dois tão intensos. Nós experimentamos aqui 3 azuis, 4 vermelhos, certo? Então, fizemos uma tabela dessas misturas, né? Para entendermos melhor por que alguns vermelhos e azuis nós não estamos conseguindo o violeta, né? Nós sabemos que esses pigmentos são de origem mineral. E as misturas, a dosagem, a nomenclatura, as marcas, então isso tudo muda. E a quantidade também de tinta que nós colocamos do azul ou do vermelho vai alterar no resultado. Então, como em arte, principalmente em pintura, não existe uma fórmula que nós vamos ter o mesmo resultado, nós só vamos descobrir essas propriedades do pigmento experimentando. E foi o que nós fizemos aqui, certo? Então nós temos algumas gamas de violeta, outros que nem chegaram, alguns tons que tendem que se fixam mais nos azuis, outros no vermelho, né? E isso é importante deixar claro como aluno, porque às vezes você pede para ele misturar o azul com o vermelho e fala que quer um violeta, e não vai chegar nunca, se os pigmentos, né, não tiverem afins aqui. Isso é importante, parar às vezes a produção, experimentar a tinta, para ver o que vai acontecer. Aqui, nas extremidades, né? São as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, que a mistura do azul com o vermelho vai dar a secundária, que é a roxa, que é essa aqui que eu fiz agora. A mistura do vermelho com o azul vai dar a roxa. E intensificando mais o azul, nesse roxo vai sair um azul mais escuro, e o roxo com o vermelho vai sair um vermelho mais escuro, quase chegando na tonalidade do roxo. Da mesma forma eu fiz desse lado aqui, que foi o vermelho com laranja, saiu um vermelho mais claro, que é a cor secundária, e o laranja com o amarelo, que saiu um laranja mais claro. O verde com o azul, que saiu um verde mais escuro, quase para a tonalidade azul. E o verde com o amarelo, que saiu um verde mais claro, quase da tonalidade do verde, mas bem mais claro. É o exercício usando duas cores, a princípio duas cores primárias, né? Pode-se variar um pouco tons, as nuances dessas cores, e usar um pouco também de criatividade na composição. E a proporção de uma cor, eleger primeiro, né? A cor que quer, a quantidade, a forma geométrica, e que vai ser aplicada nesse trabalho. Então nós vamos incorporando aos poucos os elementos da pintura, né? A mancha, trabalhar com textura também, que nós já conversamos sobre isso, e a composição também. Eu estou fazendo essa aguada aqui para usar todo o espaço do papel para fazer um fundo, para preencher mesmo esse espaço. E depois os detalhes vão vir por cima. Nós estamos fazendo aqui uma primeira camada de tinta, que é uma cobertura do suporte. Estamos trabalhando com papel, porque é um exercício ainda, né? E o acrílico bem dissolvido nessa primeira camada. Depois nós vamos trabalhar com ele mais denso, mais encorpado nas outras. Isso para que fique impermeabilizado e possamos criar texturas, né? Ou áreas também mais uniformes. Nós faremos depois alguns desenhos, ou divisões, ou composições, mas ainda sem figuração, só com geometria, formas geométricas, espaços,
planos, né? Todo mundo vai trabalhar com liberdade, porque até agora nós estamos aprendendo ainda a lidar com o acrílico. E a primeira camada tem que secar, para depois aplicar a segunda. Isso é muito importante. E também a densidade de cada uma. Esse exercício aqui, ele partiu de um desenho de observação de objetos pessoais de dentro da bolsa, que eu organizei e fiz essa composição. E como a gente já tinha feito exercícios com as cores e o objetivo desse exercício era trabalhar com as cores frias. Então eu usei o azul, eu usei vários tons de azul, dos azuis, né? E aí essa composição foi tomando essa proporção, né? E como era cores frias, então eu fui procurando um tom frio, os tons frios, né? E esse verde aqui para dar uma mudança nessa pincelada aqui em cima também no azul, para fazer esse contraste. Esse trabalho aqui eu parti de um desenho de observação, fiz um croquis primeiro, como estudo, né, dos objetos que foram colocados, e aí então eu desenhei um desenho de observação. E optei por trabalhar com a cor matriz, que era o vermelho, um trabalho monocromático, né, para fazer um estudo de como que é esse processo, né, do acréscimo, da composição, das transparências, como que isso vai funcionando e durante esse processo a dificuldade também de lidar com o material, com o tipo de pincel, com o tipo de pincelada, né, de colocar, de acrescentar, é uma relação que você vai estabelecendo com o trabalho, né, com esse trabalho de pesquisa. A proposta do exercício foi trabalhar o tema das cores quentes. Então eu usei as cores quentes no fundo, o tema foi geométrico e a parte geométrica eu usei as cores frias, para que não ficasse muito saturado somente com as cores quentes, dando um equilíbrio no trabalho entre as cores quentes e as cores frias.